Grilhões Partidos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 266. Abre aspas. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Fecha aspas. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6. Capítulo 11. Epilepsia. Concluída a assistência à senhora Eudóxia, o amoroso mentor convidou-nos a observar uma jovem que dormia desassossegadamente. De quando em quando, era sacudida por tremores violentos, ao tempo em que exudava abundantemente. Não ultrapassara os 20 anos, embora o desgaste orgânico que a consumia. Observamos que, a despeito do ressonar angustiado, não se encontrava exteriorizada, antes parecia agitada em espírito com visíveis sinais de perturbação psíquica. De repente, pareceu despertar e, assustada, com os olhos desmensuradamente abertos, pôs-se a gritar como se possuída por sevícias rigorosas. Incontinente, no estado de alucinação, ergueu-se contorcendo-se, tremendo como varas verdes, e tombou convulsionada. O rosto experimentou forte congestão, enquanto os membros mantiveram-se rígidos por alguns segundos após as convulsões hipertônicas. Logo depois, retorceu-se-lhe a face e a boca cerrou-se fortemente, mordendo a língua. Advieram as convulsões clônicas, com os movimentos de flexão e extensão dos membros e da cabeça em desconcerto, expulsão de urina e a consequente coma que a dominou, mantendo-a inconsciente por alguns breves minutos. Cessada a crise epiléptica, despertou ignorando o que ocorrera e, apesar do cansaço que denotava, levantou-se, atônita, com cefaleia, sendo vitimada por novo acesso, qual se fora acometida de violenta incorporação mediúnica. Com o olhar vigilante, porém, não conseguimos identificar a presença de qualquer agressor desencarnado. Ante a minha surpresa, esclareceu o instrutor afável e cônscio. Estamos diante de uma problemática epiléptica genuína, muito diferente da classificada como bravais jacksoniana, também chamada cortical, em razão de somente manifestar-se quando há lesões do córtex cerebral motor, sistema nervoso central, que é fator causal das convulsões tônicas e clônicas paroxísticas que iniciam num grupo molecular de um membro. Abre aspas. No caso em pauta, a progressão da enfermidade está conduzindo a paciente ao estado de mal epilético, graças ao fato de se prolongarem as crises sucessivamente por várias horas, quando, não raro, pelas consequências que impõe ao organismo em forma de cargas excedentes, poderá ocasionar-lhe a desencarnação, mediante colapso ou consequente a processos de encefalite aguda e inevitável. Outras vezes, a sucessão das crises produz perturbações nervosas graves que conduzem o enfermo à total demência irreversível. Fecha aspas. Fazendo uma pausa como a formar juízo para valiosas considerações, prosseguiu. Este é importante capítulo da neuropatologia que merece acurada atenção, particularmente dos estudiosos pelo Espiritismo,
tendo em vista a parecença das síndromes epilépticas com as disposições medianímicas, no transe provocado pelas entidades sofredoras ou perniciosas. Muito frequentemente, diante de alguém acometido pela epilepsia, assevera-se que se trata de, abre aspas, mediunidade a desenvolver, fecha aspas, qual se a faculdade mediúnica fora uma expressão patológica da personalidade alienada. Graças à disposição simplista de alguns companheiros pouco esclarecidos, faz-se que os pacientes enxameiem pelas salas mediúnicas sem qualquer preparação moral e mental para os elevados tentames do intercâmbio espiritual. Abre aspas. Não desconhecemos que toda enfermidade procede do espírito endividado, sendo a terapêutica espiritista de relevante valia. Convém, porém, considerar que antes de qualquer esforço externo, se há que predispor o paciente à renovação íntima intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que lhe dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Posteriormente, e só então, se fará lícito que participe dos labores significativos do ministério mediúnico na qualidade de observador, cooperador e instrumento, se for o caso. Não obstante suas causas reais e remotas estejam no espírito, que ressarce débitos, há fatores orgânicos que expressam as causas atuais e próximas, nas quais se fundamentam os estudiosos para conhecer e tratar a epilepsia com maior segurança através dos anticonvulsivos. Fecha aspas. Fez nova pausa, olhou a enferma, que se encontrava em coma, dando curso à explicação. Pela lei das afinidades, o espírito calceta é atraído antes da reencarnação à progenie, na qual se encontram os fatores genéticos de que tem necessidade para a redenção. Quase sempre seus genitores estão vinculados em grupos familiares a esses espíritos em trânsito doloroso, o que constitui, normalmente, manifestação hereditária com procedência nos graves males do alcoolismo paterno, no uso dos tóxicos, a se expressarem por meio de fatores múltiplos, tais a fragilidade orgânica, as excitações psíquicas, as infecções agudas que geram sequelas lamentáveis. Os mais credenciados mestres discutem se as causas matrizes são resultado da intoxicação endógena ou consequentes aos distúrbios das glândulas de secreção interna, responsáveis pela cognominada epilepsia genuína. Além dessas, há aquelas resultantes dos traumatismos cranianos, das afecções como a sífilis, a encefalite, os tumores localizados no sistema nervoso central, as emocionais, e alguns autores admitem que a essencial ou idiopática está mais ligada às leis da hereditariedade, não obedecendo a um mecanismo patogênico definido. Abre aspas. Mesmo nesses casos, temos que levar em conta os fatores kármicos incidentes para imporem ao devedor o precioso reajuste com as leis divinas, utilizando-se do recurso da enfermidade-resgate, expiação purgatória de elevado benefício para todos nós. Fecha aspas. Utilizando-me do silêncio natural, alvitrei uma indagação. E as sessões mediúnicas não produziriam resultado salutar em casos dessa natureza?
Sem demonstrar enfado, esclareceu o sábio instrutor. Sem dúvida, a dívida persiste enquanto se não a regulariza, considerando-se que o devedor se dispõe à renovação com real propósito de reajustamento íntimo, modificando as paisagens mentais a esforço de leitura salutar, oração e reflexão com trabalho edificante em favor do próximo e de si mesmo, mudam-se-lhe os quadros provacionais e providências relevantes são tomadas pelos mensageiros encarregados da sua reencarnação, alterando-lhe a ficha kármica. Como vê, o homem é o que lhe compraz, o que cultiva. Abre aspas. O Evangelho, desta forma, é a mais avançada terapêutica de que se tem notícia para o homem que se resolve vivê-lo em plenitude. Fecha aspas. E como me parecesse comportar maiores esclarecimentos, voltei a indagar. Seria, então, de supor-se que não ocorrem manifestações de epilepsia simulacro, isto é, obsessões cruéis produzindo aparentes estados epilépticos? Indubitavelmente, há processos perniciosos de obsessão que fazem lembrar crises epilépticas, qual a similitude da manifestação. No caso, porém, em pauta, o hóspede perturbador exterioriza a personalidade de forma característica através da psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Nesta, após a convulsão vem a coma. Naquela, a crise sucede o transe, no qual o obsessor, nosso infeliz irmão perseguidor, se manifesta. Abre aspas. Ocorrência mais comum dá-se quando o epiléptico sofre a carga obsessiva simultaneamente graças aos gravames do passado, em que sua antiga vítima se reveste da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade então com caráter misto. Conveniente, nesse como noutros casos, cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de não as confundir com os sintomas da mediunidade no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. Nesse sentido, é mister evitar-se a generalidade, isto é, a simplificação do problema com arremetidas simplistas, como é de hábito muitos fazerem. A contribuição fluidoterápica, nas diversas expressões em que se apresenta, é de valor inconcurso, de indiscutível benefício, desde que o paciente se disponha realmente a ajudar-se. Fecha aspas. Silenciou momentaneamente, depois do que voltou a considerar, pausado, cuidadoso. Examinemos a jovem Viviane sob nossa caridosa observação. Abre aspas. No último quartel do século passado, iremos encontrá-la na roupagem de atriz menos categorizada, que, portadora de invulgar beleza, de cedo entregou-se a toda sorte de dissipações, nas quais manteve graves conúbios com pessoas pervertidas, deixando-se arrastar a gravames muito sérios. A aproximação dos 40 anos, como não se celebrizasse no teatro, fez-se hábil na preservação do patrimônio em dinheiro e joias avidamente reunidos, pensando garantir-lhe na velhice, quando exaurida. Para lograr o intento, consorciou-se com astuto chantagista que a utilizava na arte da exploração de cavalheiros idosos e irresponsáveis, mantenedores da arte galante que conduz aos prazeres fugidios. É claro que logrou sucesso, demandou a Europa diversas vezes, a expensas de cidadãos apaixonados,
entregando o corpo e a alma às mais torpes sensações. Desenvolveu-se-lhe singular ganância, fascinada cada vez mais em tormentosa cupidez pelas joias que a deslumbravam, convertendo-se em infeliz negociante de prazeres, mediante a utilização de jovens mulheres que ludibriava e escravizava. Com habilidade invulgar, recorrendo à dissimulação e ao engodo, em que se fez excelente atriz, logrou descartar-se do esposo inditoso, comparsa dos seus crimes, através de bem urdido homicídio, no qual tomou parte relevante um jovem apaixonado, a quem se uniu por algum tempo, acariciando glórias, padecendo receios, dando prosseguimento ao programa de leviandades. Temendo a denúncia do cômpar, quando este denotava sinais de cansaço das suas carícias, não trepidou eliminá-lo a seu turno. Numa das viagens transatlânticas, recorrendo a guloseimas envenenadas, não mais se vinculando especialmente a pessoa alguma, saturada dos excessos da sensualidade e atormentada mais ainda pelo pavor de vinganças ou rapinas no meio em que vivia, explorando as vítimas com maior agudeza e fazendo-se, em consequência, execrável crapulosa. Viveu longos anos perseguida pelos desvarios da posse, que defendia mediante a usança de todo artifício imaginável, agasalhando, porém, sem o perceber, a memória das vítimas, em forma de receios e remorsos que se lhe infiltraram na mente em desalinho, até que a loucura, no termo da existência física, arrastou-a a um manicômio onde sucumbiu, esquecida, malsinada. Não faltaram aqueles que se locupletaram nos haveres deixados sob os estigmas da desonra, da hediondez. Ingressou no além-túmulo, exaurida e seviciada pelos antigos consórcios que a aguardavam, vingativos, padecendo por algumas décadas inomináveis aflições. O genitor atual é o antigo esposo que a precedeu, a fim de esperá-la, e que não titubeou em interná-la nesta casa. Logo lhe agravaram as crises epiléticas, depois de martirizá-la demoradamente com o desprezo e o ódio com que a tratava. A mãe, por sua vez, é uma das jovens exploradas, que desde cedo exteriorizou singular aversão pela filha, enferma desde os verdes anos da primeira infância, quando padecia as ausências prenunciadoras das disritmias cerebrais que se agravariam na puberdade, tornando-se a epilepsia genuína de hoje. Fecha aspas. Compungido, o orientador facultou-nos em pausa significativa e oportuna reflexionar ante o quadro austero do sofrimento, a refletir a justeza das leis da vida, que não esquecem, não condenam, não liberam, senão pela reabilitação do culpado. Condicionada por longos anos, elucidou com benignidade à dissimulação, à mentira, ao suborno, acalentando pavores que a arrastaram à loucura, lesou os centros perispirituais, que, em se fixando a novo corpo, alteraram o metabolismo endócrino, produzindo a enfermidade que ora lhe cobra os delitos cometidos. Abre aspas. Face ao estado avançado da enfermidade, porquanto as fixações mentais antigas ressurgem como alucinações que lhe complicam o quadro patológico, defronta, quando se desprende parcialmente do corpo, nas rudes refregas convulsivas, o amante assassinado, ainda no plano espiritual, que a atemoriza com o bem urdida maldade. O horror que a assoma se transmite à aparelhagem orgânica, motivando nova e penosa crise,
a suceder-se não raro por horas contínuas. Tem então noção do resgate, embora o tumulto que a vence, reconhecendo a culpa que arrasta consigo, aspirando pela libertação que pressente próxima. Realmente arrependida dos erros praticados, não jaz aqui à mercê do abandono, uma vez que antigo afeto em melhor posição espiritual, que intercedeu pelo seu renascimento, vem visitá-la com assiduidade, lenindo-lhe as aflições e encorajando-a a avançar. Nunca faltam os sublimes recursos do amor, mesmo nos abismos mais infelizes, onde vigem os déspotas e os maus de todos os tempos, ali transitando para as experiências libertadoras. Fecha aspas. Nesse comenos, adentrou-se pelo apartamento respeitável entidade que nos saudou cordialmente, acercando-se da enferma que demorava em estado comatoso no solo. Envolveu-a com imensa ternura, aplicou-lhe recursos refazentes e balsâmicos, desembaraçando-a dos fluidos tóxicos que a entorpeciam e despertando-a a pouco e pouco, fê-la reconhecê-lo. O semblante se lhe tornou agradável, descontraído, e tomada por inusitada emotividade, deixou-se conduzir, afastando-se daqueles sítios na busca de renovação e paz. Acreditamos, arrematou o mensageiro da caridade, que logo mais desencarnará, vitimada por um colapso cardíaco após haver pago os compromissos negativos antes assumidos. Abre aspas. Muitos companheiros lutariam para que permanecesse no corpo, esquecidos de que a vida verdadeira é a espiritual, representando a experiência carnal, bênção e oportunidade transitória para a nossa evolução. Fecha aspas. Estávamos fascinados. Realmente, também nós, quando no corpo físico, supunhamos que, na epilepsia, defrontávamos invariavelmente o fenômeno obsessivo, sem logicar que no organismo vêm impressas as necessidades de cada um a se traduzirem como deficiências, limitações, coartações, problemas de saúde. Idiotia, oligofrenia, mongolismo, epilepsia, psicoses várias, esquizofrenia, demência são terapêuticas de que se utiliza a justiça divina para alcançar os espíritos doentes que tentam fugir à verdade, mancomunados com o crime e a ilusão. Para que tais cometimentos se realizem, entram em jogo os programas cromossomáticos e genéticos tão bem estudados por Gregório Mendel no século passado, encarregados de expressarem, durante a reencarnação, os impositivos redentores.